Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? Boa noite, professor. Sim. Boa noite. Só mais um minutinho aí até o restante da galera ingressar na aula, a gente já começa. Hoje o professor vai corrigir todos os exercícios que tem disponíveis lá, né? Tudo que for possível, né? Tudo que for possível, né? O 4, 5, 6, não sei se a gente vai conseguir fazer hoje, mas assim, só adiantando para vocês, não vamos fazer a prova semana que vem, não. Pode ficar tranquilo, tá? A gente provavelmente vai ter que jogar ela uma semana para frente. Então vamos lá, gente. Acho que quem chegou para as 7 já estava aí, né? Os outros daqui a pouco vão chegando e vão entrando na aula. Bem, essa segunda parte da nossa disciplina, né? Como a gente já veio tratando, o propósito dela é ensinar para vocês como elaborar as duas novas demonstrações que até então, no meu ponto de vista, eram novas para vocês, né? Demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, demonstração das mutações do patrimônio líquido. A primeira, demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, ela mostra a movimentação da conta contábil lucro / prejuízos acumulados do início de um período até o final daquele período. Ou seja, se o período de encerramento do exercício social da empresa for 1 ano, a DLPA e a DMPL, ela também vai acompanhar esse mesmo período. Normalmente, a maioria das empresas tem esse período de encerramento. Começa em 1 de janeiro e termina em 31 de dezembro. Então, se o período de encerramento do exercício social dela for 1 de janeiro a 31 de dezembro, a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados tem como propósito mostrar a movimentação da conta lucros ou prejuízos acumulados de 1 de janeiro a 31 de dezembro. Já a demonstração das mutações do patrimônio líquido tem como propósito mostrar a mutação ou a movimentação de todo o patrimônio líquido, ou seja, de todas as contas que estão dentro do patrimônio líquido, também do mesmo período, de 1 de janeiro a 31 de dezembro. A demonstração de lucros ou prejuízos acumulados pode ser substituída pela demonstração das mutações do patrimônio líquido. Por quê? Porque a demonstração das mutações do patrimônio líquido engloba todas as contas do patrimônio líquido, inclusive lucros ou prejuízos acumulados. Então, ela pode ser substituída pela DMPL, ou seja, a DLPA substituída pela DMPL. Por quê? DMPL é mais completa, inclusive, além de trazer todas as contas do PL, traz também o lucro ou prejuízo acumulado, porque faz parte das contas do patrimônio líquido. Por isso eu pedi lá no início do semestre para vocês irem estudando sobre patrimônio líquido, sobre as contas que compõem o patrimônio líquido, como que se formam as contas do patrimônio líquido e como que elas movimentam. Então, nós temos lá
as principais contas, né? Capital social, as reservas e os lucros ou prejuízos acumulados. Essas são as principais. Só que as reservas, elas se dividem em alguns tipos, tipo reserva de lucros, reserva legal, reserva de incentivo fiscal, reserva de contingência, reserva de lucro a realizar. Mas a gente pode ter, por exemplo, o ajuste de avaliação patrimonial, que não é uma reserva, mas é uma conta que mostra um valor justo de algum bem. E ela movimenta. Normalmente, primeiro ela soma no PL e depois, aos poucos, ela vai diminuindo. E essa movimentação dela, a gente trata como uma realização desse ajuste. E essa realização movimenta ela e movimenta a conta de lucro. E isso a gente enxerga onde? Na demonstração das mutações do patrimônio líquido. Certo? A gente enxerga que sai de um lado, entra no outro, sai de um lado, entra no outro. Itens que afetam o total do PL, itens que não afetam o total do PL. Certo? Então, tudo isso a gente já discutiu. São essas duas demonstrações. Demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, demonstração das mutações do patrimônio líquido. Ambas as demonstrações dependem que todos os registros contábeis já tenham sido feitos e o resultado do exercício já tenha sido encerrado, inclusive com ele incorporado ao patrimônio líquido. Essas duas demonstrações não recebem lançamentos contábeis, elas são consequência dos lançamentos contábeis que vocês fizeram nas contas de lucros ou prejuízos acumulados, nas contas de reserva, nas contas de capital, nas contas de ajuste e avaliação patrimonial, ou seja, elas são consequências dos lançamentos contábeis que foram feitos nela no decorrer do período, ou seja, entre 1 de janeiro a 31 de dezembro. Então, a gente não faz lançamentos nelas. A gente só vai enxergar o que os lançamentos que vocês fizeram refletiram nessas duas demonstrações. Então, não dá para fazer essa demonstração antes de que o balanço patrimonial esteja encerrado e o resultado do exercício esteja encerrado. Elas são consequência dessas outras duas demonstrações contábeis, certo? Então, até agora vocês aprenderam, mas então demonstração contábil é só o balanço patrimonial e a DRE? Não. Essas são básicas, né? São as duas demonstrações básicas, onde a gente registra os lançamentos contábeis. Ou seja, os nossos lançamentos contábeis normalmente refletem ativo, passivo, receita, custo e despesa, que estão ali no balanço patrimonial e no DRE, certo? Alguma coisa dentro do patrimônio líquido, certo? Mas é ali que a gente registra os lançamentos contábeis. Quando eles estiverem todos encerrados, aí sim, nós levantamos o balanço patrimonial, levantamos o resultado do exercício e as demais demonstrações que são consequência das demonstrações contábeis, balanço patrimonial e DRE, certo? Então, nós temos demonstração de lucros ou prejuízos acumulado, demonstração das mutações do patrimônio líquido e as outras demonstrações que nós vamos ver lá na 7ª fase, que também são consequência dessas demonstrações. Fala, Rafael. Por exemplo, ali as contas que vêm de fora do patrimônio líquido, ali, ativo, passivo, elas afetam o total lá do patrimônio líquido, né? Quando a contrapartida é fora, sim. Então, vamos supor que tu vai fazer um aumento de capital com dinheiro do sócio. O sócio bota dinheiro na empresa. Que lançamento tu faz? Debita o caixa ao banco e credita o capital social. Ou seja, a contrapartida do capital social foi fora do patrimônio líquido, certo? Então, o que ele fez? Ele aumentou o PL. Ele é um item que afeta o total do PL. Agora, se tu tivesse usado os lucros acumulados para aumentar o capital, tu vai tirar do lucro e vai jogar no capital. Ele diminui o lucro, aumenta o capital. Aí fica ali dentro, né? Mas fica dentro do PL, então não tem efeito. Então é um item que não afeta o total do PL. Certo? Isso a gente enxerga onde? Na DMPL. A gente enxerga sair de uma conta e entrar noutra. Na demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, não. A gente só enxerga quanto tinha de saldo, quais foram os seus movimentos que aumentaram ou que diminuíram e o saldo final. A gente não enxerga para onde que foi. A gente até pode saber para onde que foi pelo evento que está ali descrito, mas a gente não enxerga isso. Por isso a DMPL é melhor e mais completa. Mas tudo bem, nosso propósito é fazer a correção daqueles exercícios para depois a gente começar a pensar em fazer a segunda avaliação. Vamos lá então. Eu vou compartilhar aqui. Ô, professor. Oi.
os vídeos da última aula não tá lá no AVA. Não tá? Quem que tá falando? É tu, Rafael? Só da aula retrasada. Ah, Só da aula retrasada. mas vai estar lá, vai estar lá. Daqui a pouco vai estar lá. É que eu estava viajando na outra semana e acabei esquecendo. É que daí tu pega a internet de hotel, internet lá do escritório, às vezes é ruim para subir os vídeos para lá. Eu acabei esquecendo de fazer em casa isso. Mas depois eu vou fazer e tu pode observar lá. Mas assim, podia Ok. até ter me falado, eu até tinha antecipado isso aí para ti, acabei esquecendo de fazer. Mas eu vou fazer essa semana, para vocês já irem Eu falei, assistindo. mas o professor não escutou. Ah, tá. Beleza. Mas não te preocupe, com a correção de hoje tu já vai entender bem, certo? Na verdade, eu acho que tu é o único que assiste as minhas aulas, Rafael. Eu tenho lá um acesso, 2 acessos às minhas aulas. Se eu dependesse disso para ganhar dinheiro, eu estava morto. Então vamos lá. Gente, seguinte. Eu não me lembro até qual exercício a gente corrigiu aquele dia, certo? Mas vamos fazendo aqui na sequência. Então, o primeiro exercício. No quadro abaixo, seguem alguns dados obtidos junto às demonstrações contábeis de determinada empresa. Utilizando aqueles que forem necessários, elabore a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados e indique o saldo da conta de lucros acumulados ao final do exercício de 2015. Então, para a gente apurar o saldo no final de 2015, a gente precisa ter um ponto de partida, que é o saldo anterior em 2014, certo? Vamos retirar aqui dos eventos essas informações e montar a nossa movimentação da conta lucros ou prejuízos acumulados. Eu vou levar lá para o Excel e depois já compartilho com vocês. Só um minuto. Assis, Oi. só uma observação. Acho que esses aí tu já fez até número 5. Ah, já fiz? Podemos começar das 6 em diante? Não fez, não? Já. Se Ó, você... Então, se foi Só na última a aula, né? 4, daí tu não fez. Só a 4 que eu não fiz? Acho que parou na 4. Então tá, vocês que mandam. Professor, faz de Parasse volta. na 4, Quero que eu faça de novo? parasse Faço... na 4 É e melhor fez a fazer 5. de volta que eu tenho que ver melhor isso aí. Ah, vocês que sabem. Se querem, eu começo Tudo bem, novamente e então. faço rapidinho. Eu queria que fizesse de volta. Não Mas quer... tem alunos pedindo para fazer de volta, pode fazer? Então vamos fazer rapidinho, beleza? Quem já fez, só acompanha ali e vamos fazer. Então, sempre que a gente vai montar tanto uma demonstração quanto a outra, a gente precisa separar o número de colunas que a gente vai fazer. Só um segundo que eu vou compartilhar aqui com vocês. Compartilhar aqui. Apareceu aí o Excel para vocês? Sim. Sim. Então, ADLPA, demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. A gente sempre começa. Primeira coluna, eventos. Na segunda coluna, onde nós vamos botar os saldos. Então, qual é o primeiro evento? Nosso primeiro evento sempre é o ponto de partida. Saldo inicial para chegar no saldo final. Então, sempre temos que ter o saldo inicial. Se nós queremos a movimentação de 2015, nosso saldo inicial é o saldo final em 2014. Está aqui. Saldo em 31 de 12 de 2014. R$250 mil. Depois, a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, nós vamos extrair essas informações lá do razão contábil, lucros ou prejuízos acumulados. Tudo que creditou a conta de lucro, soma. Tudo que debitou, diminui. A gente agrupa os eventos e classifica eles numa estrutura que vão somar e vão diminuir e formar um novo saldo. Então, esses eventos que estão aqui, nós temos depreciação do período. É algum evento que transita na conta de lucro? Não. Depreciação é despesa. Não é nem lucro nem prejuízo. E o lançamento contábil dela não é na conta de lucro ou prejuízo. Então, ela não tem que ir. Lucro líquido do exercício transita na conta de lucro ou prejuízo acumulado? Sim. Sim. Somando ou diminuindo? Somando. Se é lucro, soma. Pode somar. Soma, né? Soma. Se é lucro, soma. Se é prejuízo, diminui. Integralização de capital em dinheiro. Movimenta a conta de lucros?
Não. Movimenta a conta de capital. Lucro, não. Distribuição de lucros movimenta a conta de lucro? Sim. O que é distribuição de lucro? É a redução do lucro por mandar o dinheiro para o sócio. Ou seja, esse é o propósito de uma sociedade. Gerar lucro para que seja distribuído aos seus sócios, aos seus acionistas. Então, a distribuição de lucro acontece depois que se apura todo o resultado, se constitui todas as reservas que tem que se fazer, e aí sim, olha, agora nós vamos distribuir o lucro. Distribui valor X. Quando distribui, reduz a conta de lucro ou prejuízo acumulado. Variação do capital circulante líquido movimenta a conta lucro? Já expliquei para vocês, né? Variação do capital circulante líquido. O que é isso? Isso é isso aqui, ó. Variação do capital circulante líquido é o ativo circulante menos o passivo circulante do ano X, certo? Por exemplo, de 2015, menos o ativo circulante menos o passivo circulante de 2014. Tem alguma coisa a ver isso aqui com lucro ou prejuízo? Não, né, professor? Não. Então, não afeta a nossa demonstração. Agora, aumento de capital com lucros acumulados. O que acontece nos lucros? Vai sair, né? Diminui, porque eu usei parte do lucro para aumentar o capital. Nessa demonstração, a gente não enxerga a entrada no capital, mas na outra, se a gente estivesse fazendo, nós iríamos enxergar. Aumento dos investimentos, tem alguma coisa a ver com lucro? Não. Não. Reversão da reserva de lucros. O que é uma reserva de lucro? Tem. Reserva de lucro é uma reserva do lucro, certo? Então, para a gente reservar o lucro, a gente tira do lucro e bota numa reserva, ok? Quando a gente constitui a reserva, tira do lucro, joga para a reserva. Quando a gente reverte a reserva, é fazer o contrário. Reversão é fazer o contrário. Eu posso reverter uma reserva, por exemplo, porque eu não usei do recurso. Então, vamos supor que eu constitui uma reserva de contingência e não precisou. Então, quando eu constituí, eu tirei do lucro e constituí a reserva. Não precisou, só olha, foi decidido que esse valor vai voltar para os lucros para depois distribuir para os sócios. Ok, então reverte a reserva. Sai da reserva, soma no lucro. Esses entendimentos que vocês precisam ter. Bom, então, se há uma reversão de reserva de lucros, ela soma. Não temos mais nenhum evento, já passamos todos, chegamos no quê? No saldo da conta de lucro ou prejuízo acumulado em 2015, que é o que a gente... 2015, que é onde a gente quer chegar. Saldo anterior, mais o que entrou, menos o que saiu. Chegamos no saldo em 31 de dezembro de 2015. Então, deixa eu só conferir, ver se fizemos tudo certo. Saldo anterior, 250. Lucro do exercício, 50. Distribuição de lucros, 40. Aumento de capital com lucro, 60, diminuindo. E aumento dos lucros pela reversão da reserva, 100. É isso aí. Então, deixa eu só terminar essa. Q1 está feita. A questão 1 está feita. Dúvidas, perguntas? Vamos para a questão 2. Considere os saldos. Vocês estão vendo aí o exercício? Sim. Considere os saldos iniciais e os fatos ocorridos no patrimônio líquido. Não é mais na conta de lucro ou prejuízo acumulado, é no patrimônio de uma companhia no ano de 2015. Então, nós temos aqui saldo em 31 de dezembro de 2014,
do capital social, da reserva de lucros, dos lucros acumulados. Os fatos ocorridos em 2015, ou seja, de 1 de janeiro a 31 de dezembro. Aumento de capital com reserva de lucros, aumento de capital com imóveis, lucro do exercício, distribuição de dividendos e destinação de parte do lucro para a reserva. Elabore a demonstração das mutações do patrimônio líquido, a DMPL. Então, com base nessas informações, nós precisamos montar a DMPL. Então, deixa eu só ir lá para o Excel e buscar essas informações aqui. Vamos lá. O que a gente precisa sempre quando vai montar DMPL? Deixa eu só voltar aqui. Essa aqui é a DLPA. Vou deixar anotado, né? DMPL. A gente precisa ter a coluna de eventos, sempre. A primeira coluna sempre é o evento. Agora a gente precisa uma coluna para cada uma das contas contábeis do patrimônio líquido. Então, a primeira conta contábil que a gente tem lá é o capital social. A segunda conta contábil que a gente tem lá, deixa eu olhar lá, é reserva de lucros. A terceira conta contábil são os lucros acumulados. Feito isso, colocando a coluna de eventos, a coluna de cada uma das contas contábeis, nós precisamos ter uma última coluna, que é o total do patrimônio líquido. Por quê? O propósito é mostrar o efeito que essas movimentações causam no patrimônio líquido. Então, vamos lá. Qual é o nosso primeiro evento sempre? Saldo em 31 de dezembro do ano anterior que a gente está fazendo. Então, a gente quer ver a movimentação de 2015, o saldo anterior é 2014. Saldo de quê? Do capital social, que é 150 mil. Saldo das reservas, que é 25 mil. Saldo dos lucros acumulados, que é 12.800. E o total do nosso patrimônio líquido, que é a soma dessa linha aqui, que é 187.800. Agora nós vamos para os eventos. O que nós temos de evento? O primeiro evento, aumento de capital com reserva de lucros, no valor de 12 mil. Bom, então vamos lá. Aumento de capital. Vocês podem fazer um evento só ou quantos forem necessários, tá? Com reservas. Quanto que foi? 12 mil. Então, o capital foi aumentado em 12 mil. E veio da onde esse 12? Das reservas de lucro. Então, se esse 12 veio daqui, soma aqui, diminui aqui. E qual é o efeito disso no PL? A gente vai somar essa linha inteira e ver que o efeito dele é nulo. Ou seja, é um item que não afeta o total do patrimônio líquido. Tem alguma coisa a ver com lucro acumulado? Diminui um do outro, né, professor? Não. O que é, Rafael? Diminui um do outro. Eu não poderia, por exemplo, somar os dois, 12 mil mais 12 mil, né? Não dá, né? Não, exatamente. Por quê? Se tu olhar lá o enunciado diz o seguinte: aumento de capital com reservas. Então, para aumentar o 12, eu usei as reservas de lucros. Então, tem que entrar de um lado e sair do outro. E o efeito disso é nulo no patrimônio líquido. É um item que não afeta o total do PL. Agora, vamos lá. Aumento de capital com imóveis. Eles usaram um pouco de reserva de lucro para aumentar o capital e o outro pouco foi um imóvel que eles botaram dentro da empresa, 36 mil, certo? Esse 36 tem contrapartida dentro de alguma conta dentro do PL? Não. Então, se ele não tem contrapartida, ele não é com reserva, ele não é com lucro, ele é um item que afeta o total do PL. Quando a gente soma a linha, a gente vai ver que ele aumentou 36 mil o nosso patrimônio líquido. Por quê? Porque ele teve contrapartida lá no imobilizado. Debitou lá, creditou o capital social.
Agora, distribuição de dividendos retirados do lucro. Distribuição de dividendos, gente. Opa, desculpa. Lucro do exercício. Lucro líquido do exercício. Lucro líquido do exercício movimenta a conta de lucro acumulado, não movimenta o capital, que é ali que entra o lucro. R$ 22.000. A contrapartida do lucro é dentro do capital? É dentro da reserva? Não. A contrapartida do lucro é o zeramento das contas de receita, custos e despesas, certo? É o zeramento do DRE. Então, o lucro ou prejuízo sempre é um item que afeta o total do PL. Por quê? Porque não tem contrapartida dentro do PL. Distribuição de dividendos retirados do lucro, certo? Distribuição de dividendos. Distribuição de dividendos e distribuição de lucros é a mesma coisa, tá? Ou destinação do lucro também é a mesma coisa. Distribuição de dividendos é tirar o lucro e mandar para o sócio. Tem contrapartida dentro do PL? Ou seja, tira do lucro e joga para a reserva ou para o capital? Nesse caso aí, não, eu tô tirando para dar pro sócio, então tira diretamente do Exatamente. lucro líquido. Eu estou tirando de dentro do PL para creditar a conta caixa. Ou seja, debito a conta lucro ou prejuízo acumulado e credito a conta caixa ao banco. Ou posso creditar um passivo para pagar depois, certo? Então, ele não tem contrapartida dentro do patrimônio líquido. Por isso, ele é um item que afeta o total do patrimônio líquido. Sempre, gente, sempre. Todos os eventos que nós Sempre o lançamos dividendo, aqui... senhor. Oi? O dividendo vai ser sempre afetado o patrimônio líquido aí. Se ele tiver contrapartida fora do PL, que eu não conheço uma outra contrapartida que não fora do PL, vai afetar. Certo? Sempre, gente, sempre observem isso. Na DMPL, vocês vão lançar um evento aqui. Cada um na sua respectiva conta contábil. E sempre vocês precisam fazer a soma desse evento em todas as contas. Então, se ele é um evento que saiu de uma conta e entrou noutra, o efeito vai ser nulo. Se ele é um evento que só entrou numa conta, ele vai afetar o PL. Se é um evento que só saiu de uma conta, vai afetar o PL. Mas sempre, vocês precisam lançar o evento, cada um na sua respectiva conta, e fazer a soma dessa linha. Para quê? Para saber se afetou o PL ou não. Por quê? Esse total do PL aqui é como se estivesse fazendo, olha, saldo do patrimônio anterior, mais o que entrou, menos o que saiu no patrimônio. Claro, só que vocês fazem conta a conta para ficar mais fácil e ficar melhor demonstrado. Esse é o propósito. E o último, destinação de parte do lucro para reserva. Então, é constituição de reservas de lucros. Quanto? 18.000. Então, eu vou tirar do lucro e vou jogar na reserva. O efeito disso no PL, 0. Por quê? Sai do lucro, entra na reserva. Terminamos? Não. O que falta? Apurar o saldo em 31 de dezembro de 2015. Como eu apuro esse saldo? Fazendo a soma do saldo anterior, mais o que entrou, menos o que saiu de cada uma das contas, que é o que está listado ali pelos eventos. Feito isso, faço para todas as contas e apuro o total do PL lá no final do ano de 2015. Ou seja, nosso PL era 187.800, agora é 230.800. Quanto que mudou? Bom, precisamos fazer isso aqui, ó. Mutações do período. Agora é aquela conta que nós sempre fizemos. O saldo atual menos o saldo anterior. Ah, isso foi o que movimentou na conta capital social, 48. Isso foi o que movimentou na reserva, 6.000, o efeito líquido. Isso foi o que movimentou no lucro, menos 11.000. E isso foi o que movimentou no capital social, no patrimônio líquido, 43.000. Esse é o efeito líquido. Porém, para chegar nesse efeito líquido, nós tivemos todas essas movimentações aqui.
Entendido? Perguntas? Sim. Vamos para a próxima. Considere os saldos iniciais e os fatos ocorridos no patrimônio social de uma entidade no ano de 2014 e elabore a demonstração das mutações do patrimônio social, indicando o saldo das contas que compõem o patrimônio social em 31 de dezembro de 2015, bem como as mutações do período. Bom, essa questão praticamente é igual à outra. O que mudou? O nome das contas. Patrimônio social é o patrimônio líquido. Patrimônio institucional é a mesma coisa que o capital social. E o restante, resultados acumulados, é a mesma coisa que lucros ou prejuízos acumulados. Ou seja, vocês podem, às vezes, se deparar com balanços que usam algumas nomenclaturas um pouquinho diferentes, mas tudo se refere à mesma coisa. Mas por que é diferente? Porque algumas instituições, por exemplo, instituições sem fins lucrativos, além das normas contábeis básicas, elas têm alguma norma específica para ela, de como que certos nomes devem ser tratados nas suas demonstrações contábeis. Mas ativo é ativo, passivo é passivo, patrimônio social é o patrimônio líquido. O que muda é isso, resultado é resultado, a nomenclatura é um pouquinho diferente. Por exemplo, quando dá lucro é superávit, quando dá prejuízo é déficit, certo? Então, mais ou menos isso. Mas o entendimento é o mesmo. Então, vamos lá. Para nós montar a nossa DMPL, deixa eu lá voltar no Excel, temos que seguir o mesmo princípio. Qual é o nosso princípio? Primeiro, deixa eu aproveitar aqui do exercício 2, para evitar digitar muito. Boa noite, Assis. Opa, boa noite. Então, sempre o mesmo princípio. Coluna de eventos. Nosso ponto de partida. E uma coluna para cada uma das contas contábeis. Então, quais são as contas contábeis que nós temos lá? Nós temos patrimônio institucional. Então, em vez de capital social, esse aqui é o patrimônio institucional. Segundo, nós temos ajuste de avaliação patrimonial. Ajuste de avaliação patrimonial. Isso é diferente para vocês. Terceiro, reserva de doações e subvenções. Quarto, resultados acumulados. Agora nós temos uma coluna a mais. E sempre o total do patrimônio, nesse caso, social, né? Mas é a mesma coisa do patrimônio líquido. Bom, nosso ponto de partida, novamente, está como exercício de 2014. Então, onde nós vamos buscar o ponto de partida? Lá nos saldos do exercício de 2014. Então, para o patrimônio institucional, nós temos 24.711, 307,77. 24.711, 307,77. Ajuste de avaliação patrimonial, temos 57279, 547.279, 547,94. Reserva de doações e subvenções, 6292.278,70. 6292.278,70. Resultados acumulados. Prejuízo de 1.192.410,61. 1.192.410,61. Se é prejuízo, é negativo. Certo? Deixa eu só arrumar isso aqui para a gente visualizar melhor.
Então, colocados os saldos iniciais de cada uma das contas, nos resta somar todos os eventos da linha, e aí a gente vai ter o nosso total do patrimônio social, 87090.723,80. Vamos conferir, ver se a gente trouxe certo. 87090.723,80, que é o que está lá no nosso enunciado. Agora, a gente precisa verificar o que nós temos de eventos. Os eventos, lá no nosso exercício, estão escritos assim, ó. Ajuste do exercício anterior no valor de 344.915,74, com efeito negativo nos resultados acumulados. Então, o primeiro evento, ajuste do exercício anterior. Está dito o seguinte, 344.915,74 com efeito negativo nos resultados. Então, 344.715,74. Soma da linha, não podemos esquecer. Então, vamos lá. Esse ajuste tem alguma contrapartida dentro do PL? Está escrito que ele tem contrapartida com alguma outra conta do patrimônio social? Não, não está escrito. Ele é um ajuste que ajustou os resultados acumulados. Ou seja, ele fez aumentar o nosso prejuízo acumulado. Ou seja, nós tínhamos um prejuízo de 1,192, com esse ajuste o prejuízo veio para 1,537. Estão vendo ali, ó, que somou? 1,537. Bom, o que isso significa? Já expliquei para vocês. Ajuste de exercício anterior significa dizer que isso aqui foi alguma receita ou alguma despesa que não foi lançada lá no DRE do ano anterior ou dos anos anteriores. Como a gente precisa respeitar o princípio da competência, que a gente não pode misturar receita nem despesa de exercícios passados com aquele exercício, a gente tem que lançar aonde está o resultado dos exercícios passados. Quando a gente encerra o DRE, nós levamos o lucro ou prejuízo para dentro do PL, certo? Então, o resultado de exercícios passados vai estar sempre dentro da conta de resultados acumulados ou dentro da conta lucros ou prejuízos acumulados, que é a mesma coisa. Então, um ajuste de exercício anterior sempre reflete diminuindo ou somando o saldo da conta de lucros ou prejuízos acumulados ou resultados acumulados, tá? Significa dizer que faltou lançar alguma despesa ou alguma receita no passado. Para que isso não interfira no resultado do exercício corrente, a gente faz um ajuste do exercício anterior, para que eu não tenha o resultado daquele ano distorcido por receita ou despesa do passado, tá? Então, o ajuste do exercício anterior sempre será... Esse total do PL ficou positivo, professor? Hã? Fica positivo, né, Rafael? Mas Tá os ali resultados acumulados está negativo. Mas Está negativo. E o outro também? Que outro? Ali do total do patrimônio líquido ali. Aqui? Tu tá falando nessa coluna? É. Fica Isso. negativo também. Por quê? Porque ele não teve contrapartida dentro do PL. Normalmente isso aí é o quê? Debitou essa conta aqui e creditou um passivo para pagar. Entendeu? Se é uma despesa, tu credita o PL. Pessoal, nosso link vai cair em instantes, tá? Já acessamos o outro. Se é uma despesa, tu debita